Olá, seja muito bem-vindo a uma entrevista especial. Eu sou Tabata Porte e a partir de agora te faço companhia. Você sabe o que é herpes zoster e por que a população em risco inclui pessoas com mais de 50 anos? Vamos saber mais com o médico dermatologista Lucas Guimarães Nolasco Farias. Doutor Lucas, seja muito bem-vindo, é um prazer falar contigo. Olá, é um prazer falar contigo, Tabata. Doutor, o que é essa doença? Herpes zoster, né? É um nome um pouquinho complicado, não é tão comum assim de se falar, não é tão conhecida. O que é essa doença, doutor? Muito bem. O herpes zoster é uma doença viral causada pela reativação de um vírus chamado vírus varicela zoster, que é o mesmo da catapora, né? Conhecida na infância. Vem de um caso de catapora, ou pelo menos contaminação por esse vírus na infância, gerando ou não uma doença clinicamente significativa, e esse vírus acaba morando no nosso corpo durante o resto da nossa vida, preferencialmente alojado em gânglios nervosos. E em algum momento da nossa história, seja por um evento estressor, seja por um evento que acaba baixando a nossa imunidade, ele reaparece. E reaparece com lesões bolhosas, bem doloridas, que ficam na trajetória de um nervo. Então, é um vírus que costumo dizer que é primo da catapora, que acaba gerando a herpes zoster. Então, como que ela é transmitida? Esse vírus, então, é um vírus, doutor, é isso? Se eu não estou enganada. Isso, a transmissão é do mesmo jeito que é feita o vírus da catapora, porém, o herpes zoster em si, ele acaba se alojando no nosso corpo e ele acaba surgindo de uma condição da nossa imunidade estar baixando, seja por algum remédio, seja por alguma outra infecção concomitante, seja por algum evento estressor, seja por alguma outra doença primária que acaba baixando a nossa imunidade, se você é transplantado renal, se você é transplantado hematológico, se você tem HIV. Se você tem qualquer condição que acaba baixando a imunidade, ele reaflora, ele reaparece. E quais são os sintomas? Muito bem. O herpes zoster clássico é uma lesão em um trajeto de um nervo, normalmente unilateral, que acomete o tórax ou às vezes a face, gerando lesões que a gente chama de vesiculares. Tudo que é vesícula é uma bolinha com água, bem dolorosas, normalmente dolorosas, e que mesmo após resolução do quadro, tem uma capacidade de deixar dor residual. Porém, existem quadros até mais graves, que podem ter essa reativação num gânglio nervoso que esteja relacionado ao nervo acústico, gerando até surdez em alguns casos, ou até reativação ocular, podendo gerar cegueira. Em casos mais graves ainda, e graças a Deus raros, pode gerar encefalite e sintomas do sistema nervoso central. Doutor, é verdade que as pessoas com mais de 50 anos, elas fazem parte do grupo de maior risco para essa doença? Perfeito, fazem parte porque a partir dos nossos 50 anos existe um evento chamado imunossenescência, que é o envelhecimento do nosso sistema imune, a nossa imunidade celular fica um pouco mais lenta, um pouco mais preguiçosa, deixando mais propício para a gente ter algumas infecções, dentre as quais a gente pode destacar o herpes zoster. Muito por isso existe a recomendação de vacinação para essa faixa etária. A recomendação em bula de vacina contra o herpes zoster é para pessoas imunocompetentes acima de 50 anos, que são aquelas que não têm nenhuma doença que afete a imunidade, ou para pessoas imunocomprometidas a partir dos seus 18 anos, que são aquelas que tomam alguma medicação que abaixa a imunidade ou que naturalmente têm alguma condição é, de imunodeficiência primária. Doutor, você comentou, né, da prevenção, no caso, é a vacina. Então, a pessoa completou 50 anos, ela deve buscar, então, esse imunizante? No caso, pelo SUS, esse imunizante, ele é aplicado ou teria que ser no privado? Perfeito. Nós temos duas vacinas disponíveis na medicina nesse momento, uma de vírus atenuado, que seria de vírus vivo, e uma outra de partícula recombinante viral. A segunda, a partícula recombinante viral, ela no momento só existe no mercado privado, e a vacina de vírus atenuado existe no mercado, no SUS, disponível para pessoas acima de 50 anos. É recomendável
que todo mundo acima de 50 anos procure essa vacinação, faz parte do calendário vacinal da população adulta do Brasil já. E, doutor, se no caso a pessoa contrair essa doença um pouco antes, né, dela se vacinar, ou mesmo do imunizante começar a fazer efeito no corpo, ela contrair essa doença, existe tratamento? Como que é feito? Existe o tratamento é baseado em medicações antivirais, destaca-se os antivirais ou a Ciclovir. Existe no SUS, inclusive, essa medicação, o paciente não necessariamente vai ter que pagar por ela. E, além disso, caso haja alguma outra complicação, como uma neuralgia pós-herpética, alguma condição relacionada a essa infecção dos ossos que veio como consequência dele, tem que ser individualizada essa discussão de tratamento com o seu médico para tratar esses outros sintomas que podem ser periféricos. Doutora, você comentou, né, desses sintomas que aparecem na pele, que são umas bolinhas, né, bolinhas assim de água. O que não se deve fazer de jeito nenhum, porque muitas pessoas acabam se automedicando, vão na farmácia, buscam uma pomada achando que é alguma alergia ou às vezes nem imagina que é uma doença que pode, né, se não tratada de forma correta, trazer consequências graves, né, como você mencionou aqui. O que a gente não deve fazer de jeito nenhum? Por favor, não manusear nada da lesão enquanto não seja avaliado por algum profissional. Evitar usar qualquer agente tópico, evitar usar qualquer tipo de manipulado com planta, que as pessoas gostam de fazer, evitar qualquer medicação por conta própria. A automedicação é incorreto em qualquer situação, mas ainda nessa. A orientação, caso você tenha qualquer lesão suspeita, é consultar o médico o quanto antes para que seja instituído o tratamento correto e confirmado o diagnóstico. Doutor, mais uma pergunta. Se encostar nessa lesão, a gente contrai a doença ou não? A lesão íntegra não acaba contaminando ninguém. A questão é que em pessoas com catapora, na fase que tem a lesão vesicular, contato com líquido, é possível que tenha contaminação no caso da catapora. Tanto que a gente pensa que quando já está na fase de crosta, a catapora já não contamina tanto mais. Então, se a lesão estiver íntegra, obviamente que tem que evitar esse contato, né? Mas se a lesão estiver íntegra, a chance de contágio é um pouco menor. Perfeito, doutor. Muito obrigada pelas suas informações aqui sobre essa doença, para que a gente esteja muito bem informado, que busque, né, a prevenção é a melhor forma da gente combater a doença. Muito obrigada pela entrevista, doutor, e até uma próxima. Até mais, eu agradeço a oportunidade de falar com todos, estou à disposição, um abraço a todos. Muito obrigada, um abraço. Nós acabamos de falar com o médico dermatologista Lucas Guimarães Nolasco Farias. E o Entrevista Especial fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Acesse o nosso canal no YouTube, Jornalismo Hit TV. Até uma próxima. Tchau, tchau.